E é isso, pessoal, voltando na segunda parte da entrevista com Mauro Refosco, esse grande percussionista aqui do Forró in the Dark, David Byrne, Red Hot Chili Peppers e tantos outros. E Mauro, e Fala. aí, voltando no assunto, para não perder, aí o Rob Curto saiu fora, o Sim. Jorge já estava tocando com vocês, Uhum. e nesse momento o Davi já estava também ou não? Sim, o Davi tava, cara. O Davi tava no primeiro dia e foi uma das pessoas, como eu te falei, No assim, seu da aniversário. coisa. É, foi ficando, né, cara, assim que. Então a gente criou como eu te falei, um núcleo, né? E quando o Hobby Curto saiu, a gente perdeu um pouco dessa coisa da identidade brasileira. Entendi. Então, então ficou uma coisa, eu tava meio que buscando uma Uhum. identidade para o forró. A minha ideia tinha uma coisa que eu te expliquei no outro dia que a gente conversou por telefone, que a minha ideia é no sentido de business, assim, como você faz uma banda que consiga sobreviver no mercado de música internacional, que se sabe que é muito caro morar em Nova York, né? Você tem É, que exato. É, por mês assim, muito você tem caro. que pagar aluguel, você tem que É pagar difícil. essas contas. Então, para ser uma banda independente que você consiga, você tem que estar dentro de um esquema, sabe, cara? Fazer parte de uma identidade. Então, uma das razões de ter guitarra em vez de ter sanfona como instrumento assim, carro-chave, era pelo fato da guitarra abrir portas a você tocar em festivais, tocar em clubes de rock and Interessante isso. roll, sabe? É uma coisa assim, era uma coisa bem pensada, Ah, não era uma coisa assim, sabe, contra a sanfona ou uhum. contra, mas era uma coisa assim meio E me que diz uma coisa, de você acha propósito. que no caso a guitarra, ela abriria mais portas do que própria a sanfona? Ou foi mais basicamente porque não tinha o sanfoneiro? Acho que meio que uma parte das duas coisas, sabe? Tem que ter um Entendi. sanfoneiro muito safo para poder se Uhum. encaixar no negócio assim do forró, que era meio forró and roll que a gente tocava. É, Acho que o Felipe, sem problema, se encaixaria, mas tem que ser é, um sanfoneiro assim que ache o seu buraco, sabe? E a é. guitarra, cara, a guitarra é muito fácil, né? Porque a guitarra, se tem um guitarrista, no caso o Guilherme, um guitarrista maravilhoso, é Uhum. alto pra caramba, cara. Se não tinha menor problema de tocar para 2.000 pessoas, tocar a gente tocava só em cinco, assim, triângulo, zabumba, baixo, pífano e guitarra. A gente tocava para 3 festivais, assim, para 3.000 pessoas, Caramba. 4.000 pessoas, Uhum. sem problema, sabe? O pessoal pedia bis, botava todo mundo para dançar, não tinha problema nenhum. Mas a sanfona, eu acho que seria uma coisa limitada. A gente não Entendi. atingiria isso, sabe? Talvez com a tecnologia que tenha hoje em dia de como amplificar uma sanfona, acho que não teria Uhum. problema. Ou se tivesse um sanfoneiro ou um técnico que nem das festas, que venha das festas juninas lá do Nordeste, que são 100.000 pessoas, que a É. sanfona se amplifica daquele jeito, não teria problema. Mas aqui em Nova York a gente não tinha esse material humano Uhum. e para fazer isso. Então, com certeza, o lance da guitarra seria muito mais fácil. Interessante isso. E o nome Forró in the Dark, como que foi essa ideia? De quem que foi essa ideia? Então, a ideia foi quando a gente, porque aconteceu que o New York Times estava vindo, a gente tinha que ter um nome para a banda. Daí Uhum. o Até aí não Smokey tinha. não tinha, a gente tinha o forró das quartas, forró do Muquinho lá, ficava aquela coisa. Mas o Smokey, a gente tocava forró no escuro, né? Quando o dinheiro se apagou, o Uhum. sanfoneiro cochilou. E o Smokey adorava muito essa música. Daí ele falou, well, why don't we call it Forró in the Dark? Sabe? Like that song from Forró no Escuro, do Luiz Gonzaga. Daí E ficou, o Forró bacana in é the que Dark. também combina com a casa que vocês tocavam, né? Também Combina é, com porque era um Forró ali, in the pô, Dark completamente. certinho a ideia. É, exatamente. Caramba, que E legal. daí virou E, Forró in o, the Dark, cara. e é um nome que pegou geral, né?
pegou e também já é um nome legal, assim, que ele carrega no nome e o estilo, né, da música. É. É. Então, assim, a gente, eu acho que teve muitas críticas um pouco negativas, assim, pelo nome, por a gente carregar o nome do forró e não ter sanfona na banda, sabe? Eu entendo, cara, a galera que Uhum. criticou a gente, mas tem um lance, assim, eu te expliquei o motivo, sabe, disso acontecer. Sim, maravilha. Entendi. E aí, vocês tocaram, eu tava conversando com você, aí você disse que vocês tocaram nos principais festivais aqui dos Estados Unidos, foram para a Europa, rodaram o mundo inteiro. Como que Sim. foi para você estar rodando o mundo e levando o forró? Cara, a coisa é uma sensação tão legal, assim, uma que é uma que os laços de amizade que a gente fez na banda, cara, foi tão forte, assim, que a gente brigava muito, mas a gente se amava de um jeito Aham. que agora que a gente entende o quão forte era, sabe? Assim que quando você está no meio do negócio, assim, se tem aquela coisa, né? Tipo, porra, Ah, igual família, igual casamento, igual né? família, né? Você não dorme, se come mal, mas pô, você vai lá e faz um show maravilhoso, daí se briga, daí não sei o quê, mas tem uma coisa muito forte, né? E a sensação de estar fazendo uma coisa única, que era uma coisa de um certo sentido assim, não tinha, era meio que desbravando, sabe, Aham. criando um espaço assim para a gente. Então tinha uma coisa muito legal. Cara, a gente foi tocar, por exemplo, na Polônia. Tocou duas vezes na Polônia. Uma vez tocou numa sala que era tinha o a, como é que é ali? Pô, é uma sala genial, cara, que tem na Polônia, que eu já toquei com o David Byrne e com Aham. o Lounge Lizard. E daí foi tocar com a minha banda, For in the Dark, nesse mesmo lugar, cara. Sabe, uma E coisa. legal que era um projeto seu, né? É, um projeto meu, sabe? Então tinha meu e da gente, assim, né? Que a gente abraçou essa coisa. Então tinha uma Aham. coisa muito forte, assim, um sentimento muito bom, cara, assim, muito legal mesmo. E você sabe, você tem seu trio, né, cara? Você sabe o quanto é, sabe? Que você É, conquista seu espaço, você conquista seu público. é uma Você, satisfação que não cara, tem palavras, né? não tem palavras, cara. Isso é uma coisa tão legal, tão. E você está trazendo uma coisa tão bonita, né? Assim, pra... A gente, por exemplo, foi tocar na Polônia, tocou. Daí a gente tocou, né? Pagode russo lá, os caras. E tinha que tocar, né? Tá lá na Polônia, tem que tocar pagode russo. É, Então os claro. caras, cara, eles se identificaram tanto, cara. Assim, no final, depois do show, a gente foi lá assinar os CDs, veio um monte de polonês falar assim: ah, aquilo lá é polca. Esse ritmo que vocês tocaram é polca, isso aí é música polonesa. Olha, interessante isso. A gente ria pra caramba, né, cara? Assim, tipo, é verdade, é polca mesmo, cara. Só que a Meio gente que faz tem do uma jeito junção, brasileiro, né? né? Tem sempre tem um laço, né? Tem um laço, a gente tocou na Sérvia, né, em Belgrado. Daí, depois também, na Sérvia, eles têm um instrumento que o cara veio falar comigo, olha, na Sérvia a gente tem um estilo de música, na Macedônia a gente tocou também, que usa um instrumento que é igual a zabumba, que tem um Olha, instrumento, né, que são dois, que nem a zabumba, cara, um baixo e um bacalhau, eles tocam um ritmo complicadíssimo, 13 por 8, uma coisa completamente diferente do forró. caramba, legal, legal. É, E, ô Mauro, na sua opinião, hum, tem uma pergunta aqui, ó, que eu vi aqui, eu até gostei, que colocaram aqui, ó. Por que hum. que forró não é tão valorizado fora como o samba? Essa é uma pergunta. Aí tem aqui, perguntando aqui, se faltou uma jazzificação tipo bossa nova pro samba. Acho que é Hum, isso, mais ou menos essa pergunta aqui. sim, cara, é difícil, cara. Uma vez, acho que acho que tem assim, o samba é vizinho da bossa nova, né? Quer dizer, Uhum, a bossa nova vem do samba, né? A batida de violão do João Gilberto é a batida de tamborim das escolas uhum, de samba. isso. Então já tem essa identificação. Uma vez, cara, um brasileiro que é o muito famoso, Elmir Deodato, ele me falou assim: a bossa nova ficou tão famosa que americano até pensa que eles inventaram, sabe? Que americano gosta de se apropriar das coisas, né? Então É, ele falou assim: a bossa nova ficou tão famosa que eles até pensam que eles que inventaram.
E então já tem, acho que o samba já tem essa porta já aberta, sabe, cara? E o forró, de uma certa maneira, não conseguiu ter isso, sabe? Uhum, Talvez o forró, a harmonia do forró seja um pouco mais parecida com o rock and roll, uhum, mas por ser, desculpa falar isso, mas por ser uma música baseada em sanfona, uhum. acho que na música pop americana não tem, cara, muita sanfona, assim, sabe? A sanfona Entendi. era um instrumento muito de música, acho que muito nicho, assim, sabe? Música folclórica francesa ou italiana. E nunca teve, assim, muito acesso das multidões nos Estados Unidos, como teve o piano, a guitarra, o saxofone. Então, acho que por isso enfrenta um pouco, assim, Uhum, essa desconfiança, sabe? Aconteceu uma coisa engraçada também quanto ao forró. O Carnegie Hall tem acho que é uma fundação do Carnegie Hall, uhum. sabe, a casa Carnegie Hall. Sim, claro. Eles têm eles têm uma parceria com as escolas públicas em Nova York, de eles fazem um programa de música instrutiva, de música do mundo inteiro, instrutiva para as crianças das escolas públicas de Nova York. Acho que de várias faixas etárias, sabe? Então eles me chamaram para ter uma reunião com eles para discutir uma possibilidade de fazer um trabalho juntos. E eles pediram para eu trazer um material de forró para meio que apresentar, para eles aprenderem um pouco mais sobre o estilo do forró e para ver se era uma coisa assim, se encaixava Uhum. com o que eles queriam oferecer às escolas públicas. Então eu tive um encontro com essas duas senhoras e foi muito estranho, cara. Foi uma coisa assim, foi meio que um choque um pouco assim, que Entendi. o forró tem o lance da música, mas tem o grande lance do forró é a dança, né? Assim, Isso. que é uma coisa tão bonita, né? O lance de o dançar junto, essa coisa que os parceiros de dança cara, a dança do forró é tão bonita que eles que vão para um lado muito bonito, né, cara, assim, E- que, que eu acho que o grande lance do forró, de tocar forró, é para o pessoal dançar, né? É. Assim, então eu expliquei isso para as senhoras que o lance do estilo forró, o sentido de tocar forró é para as pessoas dançarem. E eu mostrei para elas um vídeo de duas crianças dançando no forró de São João, e elas ficaram cara. Ficaram o quê? Não sei, tem Horrorizada, essa é isso? coisa assim, Ficaram o acharam quê? uma coisa muito Horrorizada, é isso? sexual, sabe? Acharam uma coisa muito. Eu disse, cara, espera, são duas crianças, e elas estão dançando tão ingenuamente, uma coisa tão bonita, É, e, exato. e elas não aprovaram esse negócio de forró, cara. Sabe? Não aprovaram, ou queriam fazer um forró assim que fosse como se excluísse a dança desse programa que elas queriam fazer. Daí eu disse, não, não é assim. Forró é um lance de dança. Você aprende desde pequenininho a Tanto é que hoje em dia dançar, tem cara. companhias de dança do forró famosíssimas, professores Famosíssimo. rodando o mundo inteiro. E não tem, e é uma pureza tão grande, é um É, respeito tão grande das crianças. E as crianças exato. aprendem a se respeitarem, aprendem Pô, é uma coisa tão A festa educacional. junina da escola, que a gente cresce em julho, toda escola basicamente tem uma festa junina, Tem né? uma festa junina que você faz a fogueira, e não É, tem nada de maldade. A primeira é, coisa que essas mulheres viram, uma mente tão bitolada, for exato. ter uma maldade, assim. E eu fiquei tão impressionado, cara, que eu percebi que elas viram isso. E eu fiquei, não, não é isso que vocês estão pensando, não. Não falei nada, mas eu conseguia ver assim, sabe? O Eu disse, pô, espera aí. caramba, hein? É, E, ô Mauro, e aí, hum, aí vocês ficaram tocando durante anos com o Forró de Dar, tanto é que quando eu cheguei em Nova York, aqui em 2010,
a primeira atração que eu vi, primeira vez que eu fui sair à noite mesmo, eu fui no Blue numa quarta-feira e vi o Forró in the Dark. Pô, Até aí, eu já tocava forró no Brasil, conheci o Forró in the Dark por nome, uhum, mas eu não tinha visto, mas todo mundo falava Forró in the... Até no Brasil mesmo o pessoal falava. sim. Aí o pessoal, quando ficou sabendo, pô, você tá indo pra Nova York, pô, tenta ir no show do Forró in the Dark e tal, que não sei o que. Eu falei, pô, claro. E aí, só que eu nem sabia que vocês estavam tocando no Blue. Sim. Eu fui com um amigo meu, quando eu vi, eu falei, porra, é o Forró in the Dark. Que Então, viagem. eu olhei e falei, caramba, que o lance foi aquela satisfação de sabendo que vocês levaram o forró pra tudo quanto é lugar, Ah, tocando nos maiores festivais. sim. E porque é aquele lance, às vezes lá para o pessoal no Brasil, o pessoal não tem a ideia do tamanho e aonde que o forró tá chegando. Até Sim. hoje, assim, posso dizer que eu acho que vocês foram, em questão de movimento de bandas, a primeira aqui na região, né? Hum. E hoje em dia, assim, como tem, no caso na Europa, eu já vi que tá rolando coisa de 80 festivais de forró na Europa inteira. É Assim, isso 80 que é, é um número cara. bem grande. Na Europa, acho que pegou de um jeito mais que nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Foi muito legal. Isso aí, fora Bolsonaro. Aí, fora Bolsonaro. Eu, Bolsonaro não tem nada a ver com forró, na verdade. É, na Europa tem uma coisa muito, cara, assim, dava para sacar já. Eu acho que Uhum. pela identidade que a cultura do acordeon na Europa é É muito maior maior que do aqui. que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem o Zydeco, né, em New Orleans, que Uhum. tem um lance de, da sanfona, né? E, mas na Europa tem uma coisa mais quente mesmo. E, e me diz uma coisa, assim, mudando agora, sei lá, da água pro vinho, do Hum. forró in the dark, como que você foi parar na banda do Red Hot Chili Peppers? Ah, pois é, cara. Assim, apesar de eu ter essa coisa de tocar forró, né? Eu sempre continuei trabalhando, assim, fazendo outras coisas. Eu Uhum. continuava tocando, basicamente com quem me paga. Você sabe como é que é, Claro. né? Quem, quem paga direito, a gente vai e faz, né, cara? Então, aconteceu que eu, junto com o Smoke, eu tocava numa banda que era o Smoke and Mirror. E quando Uhum. a gente foi tocar em Los Angeles, eu conheci um baterista chamado Joey Warnaker, um grande baterista. E a gente tocou junto e sempre ficou essa coisa muito legal de, cara, vamos, apesar dele morar em Los Angeles, a gente Uhum. ficava sempre assim, vamos achar um jeito da gente tocar junto de novo. Aconteceu que uns anos atrás, em 2009, o Tom York da banda Radiohead, ele estava montando uma nova banda para tocar as músicas de um disco solo que ele tinha lançado. Uhum. Daí eles me chamaram, me convidaram. O Joey era o baterista nessa banda e ele me recomendou. E nessa banda, quem era o baixista da banda é o Flea, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers. Uhum. Então, quando eu fui lá para Los Angeles, a primeira vez que a gente se encontrou, eu e o Flea, a gente tinha um amigo em comum, que é o John Lurie, que é da banda do saxofonista, Uhum. e a gente faz aniversário no mesmo dia, e já virou uma amizade, assim, sabe? Então, isso a gente se encontrou, acho que em outubro, e já acho que em março do ano seguinte, ou, logo em seguida ele me chamou assim, vem gravar o disco quer vir gravar com os Chili Peppers. Então eu voltei para Los Angeles, comecei a gravar com os Chili Peppers um disco que chamava I'm With You. Até aí você não tinha feito show. Não tinha feito show. Ó, Primeiro eu fui gravar entendi. o disco. Daí eu gravei, acho que foram a primeira vez eu fiquei 2 semanas em Los Angeles. Daí uma outra vez eu fiquei uns 3, 4 dias. Daí eles me chamaram para fazer os shows, para fazer a turnê. E é aquele mesma coisa, sempre que eu te falei do lance cíclico, né? De fazer um ciclo.
Então foi um ciclo desse show do show I'm With You, que durou de Uhum. 2011 até 2014. Então foi assim que eu, através da outra banda, Aaron Sortis, que eu entrei com os Chili Peppers. Entendi. Ou seja, Daí uma que eu coisa foi conheci uma puxando. galera gigante aqui, 2011, bons tempos. A galera os fãs dos Chili Peppers, que, pô, gente boa pra caramba. E me diz uma coisa, também, usando na mesma pergunta do David Byrne, quando você foi gravar o CD com eles, Hum. você também teve uma autonomia na gravação ou teve de alguma forma alguma um direcionamento? Em qual banda você está falando? O Red Hot. Com Red Hot. No Red Hot completamente, cara, assim, autonomia total. Porque uma que era assim, o jeito que eles gravavam o disco, que esse disco foi muito espontâneo. Era assim, a banda tocava, eles já sabiam as músicas. Uma que eles tinham Uhum. 50 músicas, eles tinham escrito 50 músicas para gravar um disco de 14. Então, Caramba. tinha muita música. Então, e eles gravavam assim, eles faziam sem clique, sem o metrônomo, Caramba. só faziam de 2 a 3 takes por música, sabe? Então, Uhum. se tocasse errado, não tinha problema, ficava lá. Então era uma coisa assim, e eles já sabiam as músicas, e eu não. Então era uma coisa assim, tipo, eu meio que saía tocando, sabe, cara? Assim, os caras começavam a tocar, eu saía tocando junto. E ficava gravado, e gravava, sabe? Daí já na segunda passada eu já sabia mais como era a música. E daí, tanto que a música que foi o single, que é a Maggie, Dance Maggie, eu fiz uma parte de cowbell, assim, que saiu uma coisa bem instintiva, assim, na hora eu fiz um negócio de cowbell e eles adoraram, e ficou parte da Uhum. música, assim, ficou um dos staples da música, sabe? E teve algumas faixas que o produtor, que era o Rick Rubin, que é um produtor que produziu Uhum. esse disco, ele veio para mim e falou assim, nessa música eu quero que você toque pandereta no Uhum. refrão e toque uma conga no verso. Acho que umas 2 vezes ele fez isso. O resto do Uhum. tempo ele ficava deitado lá, ele ficava deitado no E aí sofá. ficava na tua mão. Mó bom vivant, ficava só deitado lá no sofá, fazendo nada. Caramba. E me diz uma coisa, e no show você levava a zabumba também? Levava, claro. A gente tocava uma música que chama Dance, 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 que também essa coisa foi bem instintivo que o Chad me mostrou. Foi uma das primeiras músicas que eu gravei. Que ele me mostrou o groove que ele fez dessa música Dance, Dance, Dance. Deu, uau! Eu pensei, isso aqui vai caber, esse ritmo de zabumba aqui, ó, vai ficar legal. Eu afinei a zabumba bem grave, para ficar Uhum. pesadona, assim, e comecei a tocar com ele. Ele falou, uau, legal, vamos gravar, pronto. E gravou uma vez, cara, assim, tipo assim, já foi de primeira. Caramba. Assim, já ficou. E daí, quando tocava, não tocava muito nos shows ao vivo, sabe? Mas toda vez que tocava, botava essa bomba. Caramba. E assim, pra mim, eu sendo zabumbeiro, eu sendo fã do Red Hot, pô, cresci escutando Red Hot, Pô, que pelo menos o legal. pessoal da minha época. Sim, E aí sim. eu vendo hoje um percussionista brasileiro tocando na banda deles, ainda tocando a zabumba, eu acredito que assim, todos os zabumbeiros estão têm a mesma esse pensamento que eu tô tendo também. Sim, sim. De olhar e falar, pô, é um instrumento nosso ali e tal, lá em É, cima. é um instrumento muito poderoso, né, cara? É. Zabumba, bicho, é foda. Eu botei zabumba também no show do Aaron Sorpies. Saca lá, tem uma música que eu toco. Tem um show que a gente gravou ao vivo em Austin, acho que o programa chama Austin City Limits, que eu também Aham. botava zabumba, ia lá embaixo, descia lá com a banda, junto com o Flea, com o Tom, fazia uma jam no final, zabumba, cara. Zabumba é um instrumento, bicho, é muito, muito potente, muito... Mesmo tocando baixinho, tocando no pianinho, assim, naquela coisa no groove, ou tocando
Já é tão pesado, né? pesado, né, cara? Porra, dá muita potência. E Mauro, da Isso. mesma forma que assim, existem pessoas que se inspiram em você, Hum. na música, da onde você busca inspiração? Tem alguns músicos que você se tem como favorito? Ah, sim, sim, cara, tem. Bom, inspiração é uma coisa engraçada, né? Assim, é uma palavra engraçada, eu acho. É, inspiração, na verdade, pode ser o sinônimo de trabalho, né? Que você tem que trabalhar muito, né? Para Isso. conquistar, para tocar essa bumba bem, você tem que sentar sua bunda ali, ficar tocando, escutar muito. Ah, então, mas então você tem essa coisa individual, né? Que você tem que pegar seu tempo, todo dia você tem que ir lá fazer suas horas e dar sua malhada e É. desenvolver seus músculos, né? A sua percepção auditiva, seus músculos da mão, os seus músculos do braço para desenvolver os ritmos de tocar a zabumba. Mas também tem a inspiração, né? Cara, para mim em geral, assim, a percussão eu adoro, não tem outro como Naná Vasconcelos, pelos sons Naná que ele Vasconcelos. pelo que ele tira dos instrumentos. Assim, então eu escutei muito, eu consegui me encontrar com ele em Nova York algumas vezes, fui na casa dele e ele assim uma coisa de estética, de como de percussão, assim, que ele me ensinou uma coisa muito legal, assim, de pensar em percussão como se fosse em faixas como nas frequências, sabe? Frequências graves, médias e agudas. E sempre procurar criar grooves de percussão que se complementem, uma complemente a outra. Uhum. Sabe? Foi uma coisa super legal dele me mostrar isso e falar sobre isso. Então ele e, e, e Ayrton Moreira, cara, pela energia que ele tem, como de percussionista, como ele toca, como ele pega uma coisa, ele pega qualquer instrumento e ele toca com tanta energia, cara, que ele tira um som daquele instrumento que poucos conseguem fazer isso, sabe? Tem uns vídeos dele tocando com o Miles Davis num show, acho que em 1973, na Isle of Wight Festival, que é na Inglaterra, um festival gigante, e que o Miles Davis faz um show que o Ayrton Moreira tá tocando, e é genial, cara, o jeito que ele toca. Acho que esses dois são, assim, grandes influências. Agora, bicho, agora em Nova York tem um Gustavo de Dova, né? Pô, Que eu chamei para tocar lá no. outro cara, outro fera aí, né? Falando em forró, né, cara? O cara tocou com o Gilberto Gil por anos. É, Ele, eu chamei ele mestrinho, para tocar cantador. no show do David Byrne, agora que o show que a gente tem, agora tem 6 percussionistas. O Davi estava Isso, fazendo. eu vi uns vídeos, né? É, e, Que vocês estão todos com a mesma roupa, é, percussão, todo mundo percussão a gente móvel. anda, tudo móvel, Meu, faz coreografia. isso é o maior barato, meu. É, Silver. Caramba, E o maravilha. Gustavo, cara, o Gustavo é o melhor músico que tem aí no planeta, né, cara? Que ele é genial, assim, de percussão não tem coisa melhor. Assim, porque uma que ele é um cara muito simples, E muito, é. muito, cara, ele gosta de dividir as coisas, gosta de te mostrar. A gente estava falando sobre isso, né, assim, de outro dia, você falando do Zabumbeiro, O... Eu falei do Fê Silva e do Escurinho. do Escurinho. Você falou que Escurinho gosta de dividir as coisas, né, cara, assim. Isso. Pô, o Gustavo de Dalva também, cara, ele te mostra, ele faz umas coisas no pandeiro, assim, que diz, caramba, como é que é isso? Daí ele vai lá e te mostra É, eu já devagarzinho, vi. é, e, pô, estudioso demais, né, querido demais, É. cara. E, então é bom, pô, eu tô colado nele, assim, cara, quando eu preciso de qualquer coisa, Gustavo, como é que faz isso? Ah, mas legal. E Isso que ele é é. demais, cara. O legal é de quando você conhece um músico que você gosta, na questão assim, profissionalmente. E o melhor é quando você ainda é amigo, né? Sim, pô. Isso que é o lance, assim, legal, né, de música,
a gente não ter não ter ciúme um do outro, né, cara? A gente se respeitar como um indivíduo e daí É, você consegue apreciar quem toca melhor que você ou quem toca pior que você do mesmo jeito, cara. Se não tem, porque no fundo a gente é ser humano e cada um é é, individual. Individual não, cada um é único, né? Nesse sentido, não de individualista. isso. E, ô Mauro, para terminar E, aqui o nosso papo descontraído, eu queria fazer uma pergunta que fizeram aqui, para hum, terminar. Como foi para você a sensação de estar tocando no Rock in Rio hum, com Red Hot? uau. Essa daí é para terminar. Mas é a mesma coisa que tá marcando gol do final da Copa do Mundo lá, marcando o gol do Brasil, cara. Assim, é a mesma sensação. É muito, assim, muita emoção, né, cara? Assim, é uma coisa muito legal. Tá tocando no nosso país, Num palco grande, igual palco aquele, né? grande, é. Seria melhor se fosse com o Forró in the Dark. Pô, Mas quem tudo sabe, bem, né? De aceito repente, o Chili Peppers. né? Pô, Quem aí se s- fosse Forró in the Dark, aí ia ser o estouro total. Aí, sim. Aqui Ah, colocaram pô. aqui e no Rock and Roll Hall of Fame. Isso é. Melhor tocar no Rock in Rio. Melhor No tocar Rock in no Rio. Blue. Rock and Roll of Fame, assim não é Melhor nada. tocar no Blue? Melhor tocar no Blue. Pior que no Blue é Desculpa, legal, hein? desculpa se tão assim, mas não. Aquilo lá é coisa para televisão. Uhum. Né? Varia Ganja. É, às vezes pelo menos pra mim assim, tocando, o lugar que eu mais gostei até hoje foi num botequinho tinha o triangulista do Dominguinhos, ele morava no meu bairro e o pai Uau, dele tem um boteco. sim, O lugar que eu mais toquei, foi minha maior escola, foi nesse botequinho, nesse único dia. Ali foi uma escola pra mim. tá vendo, cara? Que legal Toquei isso, em outros né? lugares, mas ali foi o show que eu lembro até hoje. Quer dizer, Ah, show. A sim, gente ali, um botequinho, a mesa de bilhar e 5 é, pessoas. Mas bicho, ali é, foi pesado. é a sensação, né, cara? Assim que você. Parece que você sai de você, né, cara? Você É, tá. Você consegue se olhar de fora, assim. Seu espírito tá ali do lado, você se olha e. Pô, que legal isso. É. maravilha, Pô, maravilha. massa, Leandrinho. Mauro, queria te agradecer, pô, show de bola esse papo aqui. Já Pô, queria ter demais, esse cara. papo aqui com você, pô, já há muito tempo, sem live. Eu sempre, todo mundo que eu conheço aqui, eu gosto de sentar e saber da história, como o Eliano, o Davi, Sim, Felipe. Eu gosto de falar, pô, meu, mas e aí, como que você caiu aqui? Tal. sim. Como que foi? Pô, E agora. assim, eu agradeço do fundo do meu coração, muito, muito legal mesmo. E se eu já era fã, virei mais fã ainda. Pô, imagina, Leandrinho. Vamos, pô. E, e agradecer também o pessoal por estar participando aqui dessa live, nos assistindo. Sim. Não quero que acabe. Aqui, ó, o pessoal não quer que acabe, não. Então vamos lá, 5 mais minutinhos. A minha irmã aqui, cara, Silane. Aí, ó, A Silane, a minha irmã que fez as capas a arte das capas do Forró in the Dark. do Ela que For in fez. the Dark. É. E me diz uma coisa, Hum. e projetos para o futuro? Projetos para o futuro. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos, claro, né? É, E me diz uma coisa, eles têm interesse com música também? pô, Ou às vezes chega música. aí, pega algum instrumento, fica batucando, como que é? Cara, eu tô aqui no meu estúdio. Vou dar um zoom aqui do meu estúdio para vocês, ó. Tem marimba, Aí, ó, para quem não conhece, aqui tem os instrumentos de gravar, os microfones. Ó, Carolina, você que é dona de estúdio. A Carolina Monte lá, tinha um estúdio lá no Rio, agora ela faz moda. A bateria. a Hoje, batera. hoje eu tava gravando aqui um carimbó, cara, fazendo eu tô fazendo um lance chama Library Tracks, que eu Aham. tô
um banco de dados, né, de uma biblioteca de música que eu estou fazendo com o Felipe. Então eu estava gravando um carimbó pro Felipe botar sanfona. É, ele me contou, coisa assim. Daí ontem eu fiz um outro. Daí hoje eu tô. A bandeira da Portela, Carolina da Portela, ela me deu a bandeira que é a porta-estandarte. Carolina, tá guardada. Não fiz o frame ainda, mas não se importa, Portela. tá? Pai do Ian É. da Portela. Portela. Foi de quando? 2011, foi quando a Portela foi campeã. Ela me deu a bandeira que a estandarte carregou na avenida. A Carolina deu para mim, cara. Caramba! É, Ô, sabe uma coisa interessante? diga. O menino que toca com a gente, o Ian Ruas, não sei se você conhece. Claro, pô, toca demais. Então, o pai dele é Ah. o compositor da Portela. Oh, Ian Ruas, claro. Como é que é o nome dele? Do pai dele? O Ixi, nome do pai. agora deu branco. Porra, Tanto é que demais, assim, o cara. Ian, a gente toca mais aquilo. Época de carnaval, e esquece o Ian que ele vai estar no Brasil. Ele Uau. larga tudo, pode ser o que for. Ele toca cavaquinho também, cara? E aí ele toca cavaquinho pra Portela. Pô, que demais. Aí assim, época de carnaval ele vira sambista. Ele volta a ser sambista. Que legal. Porque o Ian é lá do Rio, tudo. Então assim, ele toca forró com a gente e tal. Mas assim, época de carnaval, esquece o Ian. Aí ele é da Portela. E o pai dele é de lá, ele cresceu ali, né? Sim, pô, que demais, cara. Pô, tem o meu amigo, o baixista que eu falei, que estava aqui também, o Gigante. Ele... O Gigante está ainda aí, cara. Ele faz parte de um bloco, cara, que é um bloco famoso lá do Rio de Janeiro. O pai dele também, cara, que toca... Acho que ele não tá mais aí. Mas... música, né, cara? Música tem vários... Música é um negócio que é assim... Aí, ó, ele tá aí, ó. É. Deixa eu voltar aqui que ele colocou. Vai tocar surdo, é. Como é que chama o nome, Gigante? Tá vendo? Aqui é meio da Aí ele quer que você toque surdo ainda lá na... Qual é o nome do grupo, do bloco, Gigante, que você toca? A Banda de Ipanema. Porra, pelo amor de Deus, famosa. Simplesmente a Banda de Ipanema. Pô, então tá. Bom, gente, eu tenho que ir, na verdade, que eu tenho que fazer comida para as crianças. Tá certo. Minha filhinha de 3, de 6, estão esperando. Eu tenho que ir lá. Mas foi um maior prazer, Leandrinho. Pô, obrigado pelo convite. Vamos fazer de novo. Show de bola. E logo, logo a gente se encontra. E a Zabumba tá aí. Eu vou fazer um som na Zabumba, fazer o vídeo e mando pra você. Deixa guardado aí que... E essa Zabumba tem história. Essa beleza. aí... Ó, e falando do... Passa um recado que a gente já toma conta disso. Beleza? Tá certo, Mauro. Valeu, Deus. Valeu, um abraço. Abração, cara. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Valeu, galera.